Olá, tudo bem? Em algum momento da sua preciosa existência, você já parou para pensar em como as palavras, essas palavrinhas que você usa no seu dia a dia, seja para se comunicar oralmente ou na produção de um texto escrito, enfim, você já teve a curiosidade em saber como essas palavras são estruturadas? Não? Fique tranquilo, você vai aprender aqui, agora, depois da vinheta. Estou de volta, eu sou o professor Pedrinho e você está no canal Quem Lê Sabe. Se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações, curta, comente, compartilhe, sempre muito à vontade, ok? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Pois bem, na aula de hoje vamos falar sobre morfologia, palavra que tem a sua origem no grego. Vamos aqui ao quadro: morfo igual a forma e logia igual a estudo, ou seja, estudo da forma. A morfologia é um ramo da linguística que estuda a estrutura, a formação e a classificação das palavras. A especialidade da morfologia é analisar as palavras isoladas e não a partir da sua função na frase ou período, como ocorre com a sintaxe, ok? Eu achei razoável dividir esse assunto em 3 partes, ou seja, 3 aulas. Hoje nós vamos estudar a estrutura das palavras e nas 2 aulas subsequentes nós trataremos sobre a formação e a classificação das palavras, respectivamente. Ok, pessoal? Pois bem, as palavras são organizadas, são constituídas por diferentes unidades significativas, unidades mínimas, que chamamos de elementos mórficos ou morfemas. Vamos ao quadro. Temos aqui 2 palavrinhas conhecidas de todos: gatinhos e cachorrinha, ok? Como você pode notar, elas estão fragmentadas, subdivididas. E esses fragmentos, esses pedacinhos, eles não estão aí só como enfeites ou colocados aleatoriamente, não, pessoal. Eles carregam significados e, por conseguinte, dão significados a esses vocábulos, ok? Na palavra gatinhos, por exemplo, nós encontramos 4 morfemas. Observe no quadro. Primeiro morfema, gat, que é a base do vocábulo. O morfema que indica que essa palavra está no diminutivo. O morfema O nos diz que essa palavrinha apresenta o gênero masculino. E por último, mas não menos importante, o morfema S, caracterizando o plural, ok? Vamos analisar agora a palavra cachorrinha. Vamos aqui ao quadro. Temos aqui o morfema cachorro, que é a base, o INH, o IN, indicando o diminutivo. O morfema A nos diz que a palavra é do gênero feminino e, diferente de gatinhos, na palavra cachorrinha não aparece o morfema S. Essa ausência do S caracteriza o singular da palavra, ok? Cachorrinha, ok? Beleza? Compreendeu o que são morfemas? Para fixar na cachola. Morfemas são unidades mínimas de significados que, uma vez juntas, aglutinadas, constituem as palavras. Ok? Clareou aí? Pois bem, vamos dar um passo adiante. Vamos agora à classificação dos morfemas. Os morfemas estão classificados em, olha o quadro, radical, afixos, que são os prefixos e sufixos, vogal temática, desinências, nominais e verbais, tema, vogais e consoantes de ligação. Pois bem, o radical é o elemento irredutível, indecomponível, ou seja, não pode ser dividido, alterado em sua forma. Cabe ao radical informar o significado básico da palavra. Beleza? As palavras que possuem o mesmo radical
Tome nota aí, são as famílias de palavras ou palavras cognatas. Vamos aos exemplos aqui no quadro. Folha, desfolhar, folhagem e folhinha. Todas essas palavras têm em comum o radical folha, ok? Agora vamos falar sobre os afixos. São os morfemas que se unem ao radical para formar novas palavras. Quando os afixos aparecem antes, prepostos ao radical, são chamados de prefixos, ok? O exemplo aí, infeliz, refazer, desmentir. Quando aparecem depois, ou seja, pós-postos ao radical, são chamados de sufixos. Aos exemplos aí, crueldade, felizmente, lealdade, ok? Vamos falar agora sobre as desinências. As desinências são elementos que aparecem depois do radical para indicar as flexões de gênero e número, de modo, tempo e número, pessoa, das palavras variáveis. Tranquilo? Podem ser nominais e verbais. Olha só o quadro. Desinências nominais indicam o gênero e o número das palavras, substantivos, adjetivos e alguns pronomes. No que se refere ao gênero, temos as desinências A marcando o feminino e a desinência O masculino. Quanto ao número, temos a desinência S caracterizando o plural e a ausência do S indicando o singular, ou seja, desinência 0. Vamos aos exemplos, vamos ao quadro. O aluno é atencioso, os alunos são atenciosos. A aluna é atenciosa, as alunas são atenciosas, ok? Pessoal, tome nota porque é importante. O plural geralmente é indicado pela desinência S. Algumas palavras terminadas com S, todavia, formam plural com um acréscimo de S. Vamos aqui ao quadro, vamos aos exemplos. Mês, o plural de mês, meses. País, países. Português, portugueses. Ok? Vamos falar agora sobre as desinências verbais. Elas indicam o modo e o tempo. Desinências modo temporais. O número e a pessoa. Desinências número pessoais. Dos verbos. Tranquilo? Desinência modo temporal. São as desinências que indicam o modo e o tempo do verbo. Vamos ao quadro, vamos aos nossos exemplos aqui. Falava, a desinência vá indica que o verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. Falasse, a desinência se, indica que o verbo está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Falaria, a desinência ria indica que o verbo está no futuro do pretérito do indicativo, ok? Desinência número pessoal são as desinências que indicam o número, singular e plural, e a pessoa do verbo, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Vamos ao quadro, vamos aos nossos exemplos. Falamos. A desinência destacada aí indica a primeira pessoa do plural, ok? Próximo. Falas. A desinência aí indica a segunda pessoa do singular, tu. Próximo. Falam. A desinência indica a terceira pessoa do plural, ok, gente? Agora vamos falar sobre a vogal temática. As vogais temáticas são as vogais que possibilitam a ligação entre o radical e as desinências. Vamos ao quadro, vamos aos nossos exemplos. Verbo amava, olha a vogal temática aí fazendo a ligação, a vogalzinha A. Pedisse, olha a vogal I aí destacada, gente. Carta, olha a vogalzinha A aí. Livro, do mesmo modo, a vogal O. Mares, a vogal é destacada aí, a vogal temática, ok? As vogais temáticas nos verbos indicam a conjugação a que eles pertencem. Vamos ao quadro, vamos aos nossos exemplos. Falar, vogal temática A, que indica a primeira conjugação.
Verbo viver, vogal temática E, que indica a segunda conjugação. Verbo pedir, a vogal temática I, que indica a terceira conjugação. Beleza? Agora vamos falar sobre o tema. É o radical acrescido da vogal temática. Portanto, o tema é o radical pronto para receber as desinências. Quadro, exemplos. Amava, o tema aí, ama. Vendemos, o tema aí é vende, ok? Vamos lá, vogais e consoantes de ligação. Intercalam-se na palavra normalmente entre o radical e o sufixo, ou entre o radical em algumas palavras compostas, para facilitar a pronúncia. Esses morfemas, pessoal, possuem uma característica eufônica. Mas o que significa isso, professor? Característica eufônica. Significa que as vogais e as consoantes de ligação deixam as palavras com um som harmonioso, gostoso de se ouvir, muito leve aos nossos ouvidos. Vamos ao quadro e vamos aos nossos exemplos. Vogais de ligação. Cafeicultura, olha o I aí. Gasômetro, olha o O. Vamos agora às consoantes de ligação. Paulada, chaleira, cafeteira. O que seria da nossa velha e boa cafeteira se não fosse a consoante de ligação T, né? Pois bem, gente, vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Até a próxima. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Valeu!